Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui é Léo, professor de Química do Acerte, e a gente vai seguir com a parte de soluções. A gente já falou um pouquinho no último vídeo com vocês sobre coeficiente de solubilidade, como interpretar esse coeficiente no gráfico, algumas ideias, alguns probleminhas simples. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das soluções. Como assim classificação das soluções? Eu vou classificar as soluções de acordo com o que você consegue, de acordo com o que você adiciona no sistema em relação ao soluto e o que o soluto pode de fato absorver, tá? O que ele pode absorver, essa informação, você vai extrair do coeficiente de solubilidade. O que de fato foi colocado no sistema, no preparo daquela solução, geralmente é indicado na questão. E aí você vai ter que comparar esses dois valores. Então você vai ter que visualizar se o que foi adicionado um valor maior, menor ou igual àquele valor que você pode de fato solubilizar a partir da definição do coeficiente de solubilidade. Ok? Então aqui, até para facilitar o nosso trabalho, eu usei como legenda MA de massa adicionada. E aí eu vou comparar a massa adicionada com o meu coeficiente de solubilidade, ok? O limite, que é quando você dissolve tudo que você podia dentro de um sistema, quando você chega nesse máximo de um sistema, a gente usa o termo saturação, tá? Então a gente fala que um sistema, uma solução, ela está saturada quando ela chega no seu limite, quando eu coloquei o máximo que eu poderia em relação ao meu soluto. É só você lembrar, quando você está em uma situação que você chegou no seu limite de paciência, você geralmente diz o quê? Que você está saturado. Por exemplo, eu estou saturado da minha sogra. É porque eu já cheguei no limite. Não que eu esteja, adoro minha sogra, ou moça divina minha sogra. Mas, usando como exemplo, se você chegar no limite em alguma situação, você geralmente diz o quê? Que você está saturado, ok? A mesma coisa vale para as soluções. Uma solução saturada é a que atinge o limite. E aí, olha só como é que é interessante, fácil e prático da gente trabalhar. Quando a massa adicionada, massa que você colocou no sistema, ela é inferior a esse meu coeficiente de solubilidade, ela é inferior a esse máximo que eu posso de interação soluto-solvente, quando é inferior, a minha solução, obviamente, ainda não chegou ao limite, e aí eu tenho uma solução classificada como insaturada, ok? Então, soluções insaturadas são soluções que ainda não atingiram o limite, ainda não chegaram ao ponto máximo em termos de interação soluto-solvente, ok? E se eu adicionar um valor igualzinho? O valor adicionado no meu soluto é igual ao que o sistema de fato pode absorver, nem mais nem menos. Nesse caso, você chegou no limite do sistema, então eu falo que a solução saturou. Então ela é uma solução saturada, ok? É que chega no limite. Você não colocou nem mais nem menos em relação ao valor que você podia dissolver. Você colocou o valor dele certinho. Agora, se você adicionar mais do que o sistema de fato pode absorver, aí eu tenho uma solução saturada com corpo de fundo. Como assim corpo de fundo? Você não colocou mais do que o sistema podia absorver? Então ele chegou no limite, então ele saturou, só que o excedente que você adicionou, ele vai para o fundo do sistema, ele não interage com o meu solvente. Então ele desce, vai para o fundo do sistema e aquilo a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão, ok? Então colocou menos do que o coeficiente de solubilidade, solução insaturada. Colocou exatamente o mesmo valor, solução saturada. Colocou mais, solução saturada com corpo de fundo, ok? Por exemplo, uma ideia interessante, um comparativo bacana para vocês, assim no nosso dia a dia, é em relação ao café, quando você adoça o café. O café já é uma solução pronta e você quer adicionar mais um soluto, que é o açúcar, naquele sistema. Então o açúcar vai ter uma capacidade máxima de interação dentro daquela solução. Vamos supor que num copinho pequeno de café, você possa colocar no máximo 2 colheres pequenas de açúcar. Esse seja o teu limite, o máximo. Se você colocar uma só, você não atingiu esse limite.
então a sua solução seria insaturada. Você ainda tem capacidade para colocar soluto no teu sistema. Agora, se você colocar as 2 colheres de açúcar exatamente, você chegou no máximo, você chegou no ponto máximo, no limite do teu sistema. Então eu digo que a solução ficou saturada. Agora, se você colocar 3 colheres de açúcar, 2 serão totalmente dissolvidas e a terceira não vai interagir com a tua solução, com o teu sistema, e ela vai para o fundo, ok? Formando o que a gente chama de corpo de fundo ou corpo de chão, ok? Ah, professor, eu gosto muito de café doce, gosto muito de adoçar meu café, botar várias colheres de açúcar. Rapaziada, o limite máximo de sabor doce do teu café é a solução saturada. Por quê? Não existe, por exemplo, nesse caso, diferença entre o paladar doce de uma solução preparada com 2 ou com 3 colheres. Porque se o limite máximo de solubilidade são 2 colheres, são essas 2 colheres de açúcar que estarão dissolvidas e que você vai ingerir quando você estiver bebendo o seu café. O excedente que foi para o fundo do sistema, você não ingere, ele não faz parte da solução. Então colocar 3, 4, 5 colheres de açúcar não vai interferir no paladar doce do teu café. Então é interessante a gente ter noção desse coeficiente de solubilidade, como ele trabalha, inclusive quando você prepara uma solução dentro de um laboratório, para você evitar desperdício de material, tá? Você tem uma capacidade X de solubilização no teu sistema, se você colocar mais do que isso daí, você vai desperdiçar material, porque ele não vai interagir com o teu solvente, ok? Agora olha só, para facilitar a nossa visualização, eu peguei o mesmo gráfico do último vídeo, que é o do nitrato de potássio, e a gente vai trabalhar aqui uma situação problema, que é a seguinte. Eu sugeri a vocês uma temperatura de 50 graus Celsius, vai ser a minha referência, 50 graus Celsius de temperatura, e eu tenho um becker com 400 gramas de água, tá? Tem 400 gramas de água dentro daquele becker e tenho aquecimento de 50 graus Celsius de temperatura. Primeira coisa que você faz, descobre quanto pode ser colocado de soluto ali dentro. E como é que eu faço isso? Descobrindo o coeficiente de solubilidade. 50 graus é a temperatura? Aqui no gráfico, 50 graus Celsius no eixo da temperatura, acompanha até o ponto marcado no eixo da solubilidade, e aí você descobre, ó, são 60 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água. Então esse é o máximo que você pode dissolver. Mas eu tenho 400 gramas de água. Então, olha só, se você quadriplicou a massa de água, você naturalmente pode quadriplicar a massa do teu soluto dissolvido. Então, se você podia dissolver 60 gramas de nitrato em 100 gramas de água, em 400 de água, rapaziada, você pode dissolver 240 gramas do nitrato de potássio. Esse aqui é o meu referencial na questão. Por quê? Esse aqui é o valor máximo. Naquela quantidade de água, com aquela temperatura, o valor máximo que você pode dissolver é esse aqui, 240 gramas de nitrato de potássio. Nem mais, nem menos. Esse é o valor que você pode dissolver, exato, ok? Tá? Agora, olha só, possibilidades que eu vou gerar para vocês, são 3. Primeira possibilidade, massa que eu adicionei ao sistema, 175 gramas. Professor, então olha só, eu tinha um sistema com 400 gramas de água e 50 graus Celsius. Esse era o máximo que eu podia dissolver, mas eu coloquei 175 gramas. Então eu coloquei menos do que podia? Exato. E se você colocou menos do que você podia, se você colocou um valor inferior ao coeficiente de solubilidade, é porque você ainda não saturou o teu sistema, você não chegou no limite máximo dele. Então, se você não chegou ao limite máximo, a sua solução será insaturada, ok? Ela ainda tem capacidade para absorver soluto. Eu teria aqui, por exemplo, ainda 65 gramas que poderiam ser colocadas e o sistema ainda poderia absorver, ok? Então, qualquer valor abaixo de 240, nesse caso, você formaria uma solução insaturada, ok? Tá vendo como é importante você ter
como referência o teu coeficiente de solubilidade? Porque ele diz tudo sobre o preparo de uma solução. Ele diz quanto você pode no máximo e aí faz com que você interprete valores diferentes desse valor máximo. Se você colocou mais, se você colocou menos, ok? Agora, segunda possibilidade, massa adicionada, 240 gramas. Professor, esse valor é igualzinho ao que nós descobrimos como referência. Perfeito. Então isso significa que você colocou exatamente o que podia ser solubilizado no sistema, nem mais nem menos. Sua massa exata que poderia ser dissolvida. Então aqui dessa possibilidade 2, como você colocou o valor máximo e saturou, dissolveu ele por completo, eu digo que a solução é uma solução saturada. Então sempre que a gente falar em solução saturada, é aquela onde você tem dissolvido no sistema o máximo de soluto que você poderia, ok? Nem mais, nem menos, ok? Nem mais 5 graminhas, nem menos 5 graminhas, valor exato, ok? Agora olha só, possibilidade 3, massa adicionada, 280 gramas. Rapaziada, agora eu coloquei mais do que eu podia. Se eu coloquei mais do que eu podia, coloquei 280 gramas e a minha referência são 240, o que vai acontecer? Dessas 280 gramas adicionadas, 240 você vai dissolver. Você consegue solubilizar. Você chega no limite. E o excedente, ele vai para o fundo do sistema. Ok? Formando o que nós chamamos de corpo de fundo ou corpo de chão. Então, quando você adiciona uma massa superior ao coeficiente de solubilidade, você satura a solução, você chega até o limite dela, e o excedente cai, é formado o corpo de fundo ou corpo de chão. Ok para vocês? Nesse caso, como eu adicionei 280 gramas e o máximo que poderia ser solubilizado seriam 240, então essa diferença de 40 gramas é o que foi para o fundo do teu sistema, ok? Duas observações importantes e interessantes para a gente. Primeira, alguns comentam às vezes como esse corpo de fundo ou corpo de chão, chamam esse cara de precipitado. Pode, em alguns lugares isso é aceito. Mas o conceito correto, geralmente, de precipitado, mais aceito, é para um sólido ou para um camarada que é formado, uma substância que é produzida através de uma reação química dentro do sistema. Tá? Então você tem dois caras que reagiram, formaram um camarada que não é solúvel naquele sistema e ele precipita. Tá? Então não é o caso porque ali eu não tive reação química. Eu estou trabalhando com as soluções, ainda não estou falando em reações envolvendo essas soluções, tá? Então, geralmente precipitado não é um termo que a gente gosta muito de usar. Corpo de fundo e corpo de chão fica mais próprio para o que a gente está falando aqui. Segunda observação importante para vocês é em relação à massa final da minha solução. Professor, aqui nessa possibilidade 3, a massa da minha solução seria de 680 gramas, porque eu tenho 400 gramas de água na minha referência, mas as 280 gramas de soluto que eu coloquei, então daria 680? Errado. A sua massa de solução final é de 640 gramas. Por quê? Porque considera a solução somente o soluto que está disperso. E aí você vai lembrar da nossa primeira videoaula, quando a gente falou sobre soluções, lá nos primórdios das soluções, eu falei que uma característica importante delas é que elas são misturas homogêneas, uniformes. Então aquele excedente, que forma-se o corpo de fundo, vai para o fundo do teu sistema, aquele excedente não conta como massa da solução, ok? Então solução é a massa dissolvente, no caso as 400 gramas de água, mais as 240 gramas que você dissolveu. Então daria uma massa total de 640 gramas. Ok para vocês? Beleza? Então, rapaziada, agora a gente vai fazer os exercícios para poder dar sequência. Show? E fixar um pouquinho mais essas nossas ideias.